Olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago, sou um bootstrapper, sou o cofundador da PodSqueeze e sou também aqui o host deste podcast. Antes de mais, quero agradecer a todos os que ouvem este podcast e que já fizeram e deram uma review no Spotify, no Apple, porque as reviews estão a crescer, temos 5 estrelas, por isso é ótimo. E se ainda não o fizeste, por favor, enquanto estás a ouvir, é só fazeres um scroll up e clicares na estrela e dar 5 estrelas, isso era ideal. No episódio de hoje, eu quero-vos falar sobre livros, podcasts e eventos em Portugal e não só, em que eu acho que vale a pena vocês investirem, lerem, consumirem, porque vos vai ajudar a ser melhores empreendedores. São livros que eu já li, são podcasts que eu ouço regularmente e queria falar aqui um bocadinho sobre isso, porque se vocês têm a paixão que eu também tenho de empreendedorismo, querem constantemente estar a consumir este tipo de conteúdo. E às vezes é difícil encontrar conteúdo que seja útil, porque também há muitos podcasts sobre empreendedorismo, sobre este tipo de empreendedorismo que nós também fazemos, que é o indie hacking, que são muita conversa e pouca ação. São aqueles tipos de conteúdo meio guru em que o advice que vos é dado é nunca desistam e têm que seguir os vossos sonhos que nunca são concretos, não é? Por isso eu tenho aqui uma lista de vários tipos de conteúdo, eventos e hoje decidi que se calhar seria um bom conteúdo partilhar isto com vocês. Por isso, não se preocupem em anotar nada, podem simplesmente relaxar os vossos fones e ouvir, porque todos estes nomes, links, vão estar na descrição deste episódio. Por isso vamos a isto. Vou começar com um podcast que se chama Startups for the Rest of Us. Eu vou mostrar, tem alguns em português e alguns em inglês. A maioria é mais em inglês. Startups for the Rest of Us é um podcast que é cujo host o Rob Walling. Rob Walling, para mim, uma das pessoas mais sábias neste mundo do bootstrapping e SaaS também, do Software as a Service, mas também bootstrapping, esta ideia de fazer pequenas empresas sem investimento ou com investimento muito baixo. E neste podcast, o Startups for the Rest of Us, ele tem a componente solo, em que ele dá-vos lições sobre empreendedorismo. Ele é uma pessoa, para terem uma noção, que criou a sua própria empresa, vendeu por milhões e depois criou o seu próprio grupo de investimento, Tiny Seed, que só faz investimentos em SaaS, só faz investimentos em pequenas empresas bootstrapped. Por isso ele tem muito, muito conhecimento, não só pela experiência própria, mas por trabalhar com outros empreendedores. E neste podcast ele conta muito de histórias que passou, fala-vos de tópicos tipo marketing, product building, pricing, tudo coisas muito importantes, vai mesmo ao detalhe. E depois tem a componente também de entrevistas. Ele entrevista outras pessoas, tanto empreendedores que passaram pelo acelerador dele ou outros empreendedores com muito conhecimento. E o que eu gosto dele, o que eu gosto deste tipo de conteúdo é que é muito actionable. Ou seja, não é só, como estava a dizer, aquela conversa da treta. Não, ele vai mesmo a tópicos que são importantes. É muito difícil encontrar podcasts e episódios que se foquem só, por exemplo, em pricing ou reduzir o churn, que são tópicos extremamente relevantes se vocês estão a fazer o vosso negócio, mas que é difícil encontrar pessoas que falem disto e que falem disto com conhecimento. Ele depois tem muito conteúdo, ele também tem livros. E o próximo conteúdo que eu vos queria sugerir é um livro deles, que se chama The SaaS Playbook. Pá, é um livro também incrível, ele tem em audiobook e em versão escrita. Vocês podem consumir como preferirem. Eu ouvi o audiobook, gostei muito.
muito fácil de ouvir e lá está, mais uma vez, vai muito ao detalhe, fala de tópicos essenciais para criar um SaaS, um Software as a Service, e, como vos disse, desde equipa a pricing, pivots, fala vários tópicos muito interessantes e é um daqueles livros que eu tenho que voltar a ouvir, ou seja, já ouvi uma vez, estava sempre a voltar atrás e agora tenho que voltar a ouvir porque também vos acompanha ao longo das várias fases do vosso negócio. Ele depois também tem outro livro que eu ainda não li, mas gostava de ler, que é o Start Small, Stay Small, que é mais para quem está a começar, ou seja, o The SaaS Playbook, um livro mais para se você já tem um SaaS a funcionar. O Start Small, Stay Small é um livro para quem está a começar, quem ainda não tem um negócio, e eu recomendo porque realmente gosto muito do conteúdo dele, mas ainda não li este livro, tenho que o ler, está aqui na minha lista. Próximo, tenho aqui um outro livro que eu também não li, mas que é muito recomendado, que se chama The Mum Test. The Mum Test, um livro que vos vai ajudar a fazer as perguntas certas aos vossos utilizadores ou potenciais utilizadores. Às vezes, principalmente se estão muito no início, recolher feedback, e agora que penso nisso eu devia fazer um episódio só sobre isto. Vou adicionar aqui à minha lista, mas recolher feedback e saber ouvir, saber fazer as perguntas certas e saber deixar os utilizadores falarem, uma arte, é algo extremamente crucial para quem esteja a montar um negócio. E este Tamam Test explica-vos o básico e não só. Vai mesmo ao detalhe de como fazer estas perguntas, tem toda uma framework para recolher ao máximo este feedback, por isso é um livro que eu também recomendo. Agora vamos para um podcast em português. Este chama-se BeTalk. Provavelmente já conhecem, estão a ouvir este podcast. BeTalk, talvez o maior podcast independente em Portugal neste momento. É um podcast sobre negócios com o Tocha e o Serra, que são ambos pessoas, são ambos empreendedores, com muita experiência em empreendedorismo também. É do mesmo género, são quase Rob Wallings portugueses. E gosto muito do conteúdo. O BeTalk, eu acho que começou mais como empreendedorismo, mas depois agora já tem conteúdo muito variado. É quase um Joe Rogan da português. Ou seja, eles falam com desde pessoas da maçonaria a ministros, vários tópicos, mas depois também tem tópicos em que entrevistam outros fundadores e eles têm sempre um mindset de business. Isso é que eu gosto muito. Se calhar é um podcast que não é tanto, se vocês querem aprender especificamente coisas concretas, como o caso do Rob Walling, que eu do SaaS Playbook e do Startups for the Rest of Us, este não é o podcast para isso. O BeTalk é um bocadinho mais genérico, mas é muito entertaining e acho que também pode ser bastante interessante. Agora, outro podcast que eu também gosto muito, que é do YC Combinator. Para quem não conhece, o YC Combinator é provavelmente um dos maiores aceleradores de startups, mas é startups de VC, ou seja, não é tanto do bootstrapping. Mas eles têm um curso muito interessante que se chama How to Start a Startup. É um curso podcast, também tem vídeo, acho que é um videocast, mas que eu ouvi tranquilamente no Spotify. E eu também vou deixar o link. E é muito interessante porque fala de vários tópicos cruciais, mas se calhar aqui um bocadinho mais com o approach de VC. Mas eu acho que é importante aprender um bocadinho de tudo, por isso isto é bom. Voltando ao português, outro podcast que eu gosto muito é o Inovadores, do Diogo Cabral. É um podcast em que ele entrevista inovadores ou fundadores portugueses. E o que eu gosto é que ele vai entrevistar não só empresas grandes, mas ele não, ou seja, ele foca-se mais nas small bootstrapped companies ou startups que estão no início, que levantaram uma ronda de investimento, ou seja, não vai buscar os old systems da vida, vai buscar pequenas startups ou médias startups e é muito interessante porque é inspirador ver outros fundadores portugueses, às vezes até para irmos buscar ideias, potenciais parcerias e ver como é que eles navegam o empreendedorismo aqui em Portugal. Por isso, o Inovadores do Diogo Cabral é um podcast que eu recomendo. Voltando aqui ao Indie Hacking, temos o Indie Hacker Podcast, que é um clássico de tudo que é bootstrapping. Mais uma vez, são entrevistas em que ele entrevista ou eles entrevistam bootstrappers, indie hackers de todo o mundo, ou seja, malta mesmo que estão nesta área do empreendedorismo há muito tempo e é muito actionable.
E já que estamos aqui, falo também do meu podcast, o outro que eu tenho em inglês, chama-se o Indie Founder Podcast, em que eu também narro um bocadinho também a minha história de empreendedora, mas depois também tenho entrevistas com outros bootstrappers. E ainda agora fizemos uma entrevista com o Craig Hewitt, que é bootstrapper, que depois também levantou uma ronda de investimento e falamos exatamente sobre isso, falamos sobre IA, falamos sobre uma série de tópicos interessantes. E eu tento aqui nesse podcast também ir ao detalhe, ser actionable, por isso podem, eu acho que, que é interessante. Indie Bytes, outro podcast de bootstrapping, também com entrevistas, mas aqui são entrevistas mais curtas. O Indie Bytes foca-se mesmo tentar extrair todo o sumo de um founder e em 15 minutos fazer uma entrevista. Por isso também é interessante, principalmente se não têm muito tempo, querem só ouvir assim os highlights. E que mais? Que mais é que eu tenho aqui? Olhando para a minha lista, tenho. Este aqui é um clássico, mas se calhar é um bocadinho mais de entertaining. Mas pá, é um podcast que eu recomendo a toda a gente. Foi o meu primeiro podcast de. Eu acho que foi o meu primeiro podcast de sempre. E foi o que me introduziu neste mundo do podcasting. Chama-se Startup e é do Gimlet Media. Se pesquisarem, mais uma vez eu vou-vos deixar os links. Mas é muito interessante porque ele narra a sua própria história a criar a sua startup, que é a própria Gimlet Media, que é esta agência de podcast. Mas está tudo muito bem feito, porque ele é uma pessoa que trabalhou na NPR e tem, sabe mesmo criar áudio, conteúdo de áudio, então vocês conseguem mesmo colocarem-se na pele do fundador e ele conta tudo com uma grande franqueza, ou seja, é muito building public que eu gosto muito. Por isso, Startup da podcast, desculpem, Startup Podcast do Gimlet Media, vale mesmo a pena. E por último, nesta secção aqui do conteúdo, mais um livro. Este chama-se Rework, do Jason Fried e o David Hanson, que são os fundadores de uma empresa conhecida no mundo do bootstrapping chamada Basecamp. Rework é um livro em que eles basicamente são uma empresa de software, uma empresa relativamente conhecida, mas que aplicam muito estes conhecimentos de bootstrapping. E o Rework é uma forma de voltar a pensar ou de pensar um bocadinho com um approach diferente o que é o empreendedorismo e o que é montar uma empresa de software. Fala muito dos tópicos que eu vos falo aqui também sobre bootstrapping e acho que vale mesmo a pena. Rework, eles também têm um audiobook. Os meus livros eu ouço tudo, como eu gosto muito de áudio, eu uso o como é que se chama? O Audible, exatamente. Estava aqui a gravar e a minha mulher estava aqui ao lado a dizer-me é o Audible da Amazon, que é tem imensos audiobooks que podem ouvir. Por último, queria só aqui também partilhar eventos que acontecem em Portugal sobre bu- empreendedorismo e bootstrapping, porque eu acho que é muito importante, principalmente quando estão a iniciar. É difícil começar às vezes porque se sentem-se um pouco sozinhos e é importante ter uma comunidade, é importante rodearem-se de outros empreendedores. E é por isso que eu acho que ir a estes eventos pode ser bastante inspirador e também motivador. Um que é provavelmente o maior evento de bootstrapping em Portugal, provavelmente não, é de certeza, é o Indie Beers. É um evento muito porreiro. Eu costumo ir lá, por isso se forem, uau, digam um olá, eu vou estar por lá. É em Lisboa e normalmente costuma ser na Bica. É lá num bar que agora não sei como é que se chama, mas vocês pesquisam Indie Beers no meetup.com e todos os meses há um evento. A malta vai lá, bebe umas cervejas e conhece outros empreendedores, outros bootstrappers. A maioria são expats, a maioria não são portugueses, mas também há portugueses, é um misto. E é muito interessante, mais uma vez motivador, podem falar, trocar ideias. Outro português é da Startup Lisboa,
ou da Startup Lisboa, em conjunto com a Startup Portugal, que é o Hangouts. Este também julgo que também fazem uma vez por mês. Eu só fui uma vez, mas é um bocadinho mais VC, ou seja, não é tanto bootstrapping, às vezes há pitches, há eventos, e é interessante. Também uma vibe um bocadinho diferente, um bocadinho mais, como disse, VC, mais estruturada, mas é interessante ver, e esta é mais de portugueses, por isso, e também há em Lisboa e no Porto, este aqui, o Hangouts, por isso vale a pena verem. Depois, existe, mais uma vez, do Rob Walling, uma startup não, um evento chamado MicroConf, que é uma conferência só de SaaS. Eu nunca fui, gostava de ir, os bilhetes são um bocadinho caros, acho que é por volta dos 1000 euros. E eles têm nos Estados Unidos, têm na Europa, eu acho que este ano na Europa é na Turquia, e acho que já fizeram cá em Lisboa, só que nessa altura ainda não estava no mundo do bootstrapping, é uma pena. Se fosse aqui em Lisboa, se calhar investia os 1000 euros, porque realmente vale a pena. Gosto muito do Rob e vêm pessoas mesmo com muita experiência que fazem muito dinheiro com SaaS e acho que é uma ótima forma de aprender. MicroConf é o nome. E pronto, acho que já vos dei aqui muito conteúdo, podcasts, livros, eventos para ouvirem, para consumirem quando estão a fazer exercício, a cozinhar, quando estão no avião, de férias, a relaxar, o que seja. Tem aqui muito conteúdo. Cada um destes podcasts tem também imensos episódios, mas ia recomendar para começarem pelo meu, que é o Indie Founder. E este aqui, claro, o Negócios Sem Trela. E é tudo por hoje. Espero que tenha sido útil. Na próxima quarta-feira estamos de volta. Como sabem, temos episódios semanais, todas as semanas, todas as quartas-feiras. E, mais uma vez, se gostam deste tipo de conteúdo, metam um like se estão a ouvir no YouTube, se estão a ouvir no Spotify e na Apple, fazem scroll up, metam uma review, ajuda sempre. E se querem falar comigo, eu vou deixar o meu LinkedIn e o meu Twitter também aqui nas show notes do episódio. Enviem uma mensagem, perguntas, tópicos que eu devo abordar, o que seja, eu gosto sempre de falar. E pronto, terminamos assim o episódio. Desejo-vos o resto de uma boa semana e continuem a empreender.